Boa noite a todos. Já estou ao vivo, aguardando o nosso convidado e aguardando os participantes aqui também. Boa noite, tudo bem, Margarete? Vamos lá, o pessoal começou a entrar. Vamos aguardar também o nosso convidado. Nosso convidado é o Márcio Nascimento. Ele é um empresário da área de educação. Ele é historiador, né? O que particularmente atrai muito, né? E mestre em teologia. Então é uma pessoa bastante interessante, é uma visão muito legal e que vai contribuir bastante nesse nosso papo. Boa noite, Adriana. Vamos aguardar. Sabe que, inclusive, só como curiosidade, ele me ligou há uns 2, 3 minutos atrás, aquele assim, Cássio, como entra mesmo? Então, eu sempre faço um teste, né, com o pessoal antes, que vai participar antes, e com ele eu não pensei em fazer, né? Mas acho que vai dar certo, ele vai conseguir aqui, né? Boa noite, Sônia. Boa noite, Diane. Olha, ele já está entrando. Falta ele solicitar a entrada aqui para que eu aceite. Tá bom, Márcio? Por gentileza, faça essa solicitação de entrada. Oi. Você solicita participar da live e eu aceito por aqui. Vamos lá. Momentos de tensão. Ou, vamos lá, visualizar. Bom, vamos lá. Nosso convidado já está entrando. Em segundos ele participará. Pronto, chegou. Boa noite, Márcio. Boa noite, tudo bem, Cássia? Tudo. Eu já estava com um friozinho na barriga, porque eu falei assim: será que ele vai fazer a solicitação para entrar, né? Mas deu certo. Pois é, a gente sempre fica cismado que alguma coisa não vai dar certo, né? Tá bom. Márcio, uma pergunta. Você está próximo da tua internet aí, do roteador, coisa assim? Tô próximo, deixa eu ir mais próximo. Eu tô próximo, mas eu vou chegar mais próximo. Tá Eu já bom. vi Não, que é deu só uma, porque deu eu uma já vi que deu uma travadinha e travadinha. essas travadinhas É, às vezes assustam a gente. Eu ainda estou meio tá, sim. traumatizado porque tem uma colega que fez uma live comigo e, rapaz, o negócio travou no dia e nós tivemos que desmarcar, né? Fazer em outro e tal. Desde então, né? Pra quem acompanhou naquela ocasião sabe né, da situação como foi. Peraí. Vamos lá. Pessoal que já entrou, vamos lá, só falando novamente, o Márcio é um empresário da área de educação, já há muitos anos, uma larga experiência no assunto, lidando com pessoas nessa área, formando pessoas, e ele também é um historiador. O que eu comentei agora há pouco, Márcio, eu falei assim, que particularmente me atrai muito a ideia, né, de ser historiador. Tanto que a última vez que nós nos encontramos pessoalmente, eu lembro que nós estamos falando sobre o golpe militar. Não sei se você vai se lembrar, né? Ficamos batendo um Vou te papo sobre falar, isso.
falar, eu não sou exímio conhecedor da história, mas eu gosto muito de história. É algo que me atrai bastante. E quando eu encontro alguém que gosta também, aí o cara tem que ser bom, né, para ouvir, porque eu gosto de falar, como é esse assunto, viu? Tá certo. E a última coisa aqui que eu não falei que é mestre em teologia. Márcio, o que que quer dizer ser mestre em teologia? Teologia é o estudo de Deus, né? Teologia é Márcio, tá travando muito, hein, Márcio? Cássio, acho que está Travou travando. muito, não deu para entender nada do que Eu você vou tentar disse. mudar de rede. Eu vou tentar mudar aqui direto para o meu celular. Só um minutinho, por favor. Perfeito. Tá bom. Só um minuto. Uhum. Só um pouquinho de paciência, pessoal, que já vai dar certo. Em pouco tempo aqui a gente já. Voltou, mas com um barulho muito. É uma interferência. Um barulho de interferência. Parece um rádio fora da estação. Vou mudar de local novamente. Vou para uma outra rede. Eu acho assim, que aí é garantido. É uma mais potente. Só um minutinho. Eu que eu mal te ouço. Eu, na verdade, estou no trabalho, né? Não consegui ir para casa. E normalmente eu consigo falar bem aqui na rede. Vamos lá. Ainda continua um barulho muito forte, mano. Bastante. Acho que vai dar certo. Minuto. Opa. O barulho passou. Você tá. Só fala alguma coisa para ver se tá bom o áudio com você. Vamos lá, pessoal. Só mais um pouquinho de paciência aí para. Márcio, fala alguma coisa só para ver se o som. Hum. Márcio, E agora? Tá melhor o tá nos som? ouvindo? Sim. Melhorou. Agora sim. Será que o fone aqui não tá, o fonezinho de ouvido que está atrapalhando aí? Pode ser, eu tirei o fone. Bom, você me ouve bem? Sim. Ah, então tá bom. Márcio, você ia só responder aquele assim, eu perguntei, o que que é um mestre em teologia? Para que as pessoas que estão Sim. vendo aqui entendam. Ok. O mestre em teologia é alguém que fez um mestrado, né?
voltado para essa área de divindade, né? Então a gente estuda, no meu caso, foco bíblico, né? E basicamente teologia protestante, né? Então a gente tem estudado bastante tempo isso aí. Eu fiz na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, né? Onde a gente se aprofunda em alguns temas, né? Então, o teólogo é aquele que faz teologia, ele interage, né? A sociedade, aquilo que tem na sociedade e aponta para aquilo que está, o que a teologia diz a respeito de cada uma das coisas, tá? Ele não é algo que a gente estava falando sobre história, né? Mas não é algo que tem a ver com história, basicamente, mas tem a ver com a sociedade, tá? A interação da sociedade com a questão teológica, né? A influência teológica na nossa sociedade. E a gente fala sobre isso. Perfeito. Agora, Márcio, você que lida então com pessoas em diferentes áreas aí, né? Pelo menos em duas frentes, no mínimo em duas frentes diferentes, me diz assim, como é que você interpreta as pessoas, Márcio, nos dias de hoje? Cássio, é muito difícil a gente falar sobre as pessoas hoje e aquilo que as pessoas têm vivido hoje, porque se a gente for entender um pouquinho, assim, parar para pensar um pouquinho sobre esse tema, a gente vai ver que as pessoas, sem querer cair na mesmice, né? Mas as pessoas elas estão um pouco, eu vou usar um termo aí, tá? Não sei, você me corrija, mas um pouco neuróticas em relação ao posicionamento delas em relação à questão da sociedade, tá? Existe uma crise muito grande. As pessoas elas têm um olhar muito sem parâmetros a respeito de si mesmo e a respeito dos outros, né? Nós estamos na época em que as pessoas, cada um acha alguma coisa a respeito do ser humano e a respeito do outro. Isso é algo que, ao meu ver, é muito perigoso, porque hoje a sociedade ela tem jogado contra aquilo que nós somos. O tempo todo a gente lida com situações em que a sociedade tem enlatado a gente. Só que os padrões, ao mesmo tempo, eles são fluidos e mudam o tempo todo. Aquilo que era certeza há 6 meses atrás não é mais certeza. Então, os absolutos, eles têm perdido valor na nossa sociedade e os relativos têm ganhado espaço. De modo que, se você me perguntar, o que é ser pai? Então, as pessoas vão dar muitas respostas a respeito do que é ser pai. Os filhos podem ter muitos conceitos do que é ser pai. Vou dar um exemplo para você. Um homem ser trabalhador, honesto, ensinar com bons exemplos, ser um cara bacana, um cara, né, que cumpre as responsabilidades dele na sociedade. Hoje, não basta para muitas pessoas. A mãe, por exemplo, sinceramente eu penso assim a respeito da questão da mulher, e eu acho que a mulher sofre muito. O homem também sofre hoje, mas a mulher sofre bastante também. Porque a mulher tem muitos modelos fluidos, quer dizer, algumas mulheres, elas são ensinadas desde pequenas que ser uma... Acho que picotou aí, não? Não, tá normal. Tá normal? Tá Joia, normal. deixa eu só fazer um negócio aqui. Agora deu uma travadinha assim, Márcio. Vamos lá. Voltou, né? Tá. Você Voltou. parou falando da Então, mulher. sim.
Então a mulher, ela vai aprender desde pequena, em algumas famílias, por exemplo, que o ideal de mulher é ser uma boa mãe, é ser uma pessoa carinhosa, uma pessoa atenciosa, uma pessoa organizada, que cuida do lar, tal. Aí ela chega na escola, o padrão que é apresentado a ela é uma mulher profissional, uma mulher guerreira, uma mulher que corre atrás, uma mulher que batalha, né? E aí ela, de repente, vê uma novela, e nessa novela, o ideal de mulher é aquela mulher sensual, aquela mulher que dá conta do recado na cama, é uma mulher que... Então você tem muitos padrões que não necessariamente são verdade, ou carregam toda a verdade. E, por exemplo, eu tenho visto as mulheres muito perdidas no papel que elas precisam desempenhar. Por quê? Porque elas não entendem que elas são apenas seres humanos de carne e osso que vão acertar com seus filhos e que vão errar com seus filhos, que vão acertar como esposas e que vão errar como esposas, que vão acertar como profissionais e vão errar como profissionais. E isso tem gerado uma angústia muito grande, Cássio. O homem, a mesma coisa. Porque o que é ser homem hoje? Então, alguns vão colocar o seguinte: a sociedade valoriza a figura, e isso sempre valorizou, a figura do garanhão, a figura do homem que fica com todas as mulheres. Só que, ao mesmo tempo, existe uma pressão para que o homem seja o sensível, o carinhoso, o atencioso, né? Aquele que é para a vida toda. Por outro lado, você vê uma necessidade na família que o homem exerça um certo papel ali sobre os filhos, de autoridade. O não do homem é diferente do não da mulher. Por outro lado, ele tem que ser o amigo. E desculpa, Cássio, desculpa. Eu acho que nós devemos fazer o melhor que nós podemos. Mas fazer o melhor que nós podemos nem sempre é tirar 10 em tudo. Nem sempre é ter bom êxito em tudo. As pessoas então estão perdidas. O bombardeio de informações que nós recebemos diariamente tem deixado as pessoas muito perdidas e até neuróticas, buscando alcançar algo que é impossível que seja alcançado. As pessoas não estão tendo consciência de sua humanidade e de sua limitação. E essa busca incessante por alcançar algo que nem ele sabe o que é que ele está buscando, está fazendo as pessoas ficarem perdidas. Entendeu? Entendi. As pessoas estão ficando frustradas. É verdade. Nós acabamos, Márcio, ficando escravos das nossas idealizações, né? Essas idealizações de dar conta de ser muito bom em tudo isso, né? Em todos esses papéis que você colocou, mas diante dessa impossibilidade, o nível de frustração é muito grande, né? Pois é. Quer ver uma coisa, Cássio? Por exemplo, eu não sou aquele homem típico bom de bola. E eu nunca joguei futebol com meus filhos. Gostaria muito de jogar. Gostaria muito de ter jogado. Quando eles eram bem pequenos, ficava no gol, eles ficavam chutando e eu ficava agarrando, ok? E de repente, olhar um pai que sai para jogar bola e o filho está no time dele, isso é algo que mexe comigo profundamente. Que se eu não tomar cuidado, eu vou me frustrar, eu vou ficar azedo, eu vou ficar... Por quê? Porque é simplesmente uma habilidade que eu não tenho e que eu nunca terei. Eu posso buscar o que for, eu nunca terei essa habilidade. Você entendeu? Então, por exemplo, meus filhos jogarem bola com um pai de outro amigo no time deles,
e de repente eles chegaram empolgados em casa, porque eles jogaram bola e o pai do amigo estava naquele time e que fez o gol e que fez aquela jogada espetacular e que depois bateu um papo com eles e teve todo aquele entrosamento depois e tal. Se eu não trabalhar comigo, eu posso ficar frustrado por conta disso. Por eu ser incapaz de satisfazer meus filhos nessa questão. E como que eu posso trabalhar isso comigo? Cara, eu sou apenas um ser humano. Eu tenho qualidades e defeitos. E o melhor serviço que eu posso fazer para os meus filhos é deixar isso muito claro para eles. Você entendeu? Eu acho, puxando um pouco para o lado teológico, o próprio Jesus falou isso, né? Ele falou o seguinte: eu vim para os doentes. Eu não vim para os que são sãos. Então, Jesus ele não veio tratar habilidades, ele veio tratar debilidades. A ação da proposta teológica é essa, tratar debilidades. Eu não posso ser, e a gente tem que se convencer disso, tá, Cássio? Eu não posso ser bom o tempo todo em tudo. Também não dá para ser ruim em tudo, né? Também não dá, não dá para ser ruim em tudo. Então não é possível que eu... Vou jogar um pouquinho para cá, porque eu acho que a luz está um pouquinho melhor. Tá. Eu não posso ser... E aí o problema é que, por exemplo, você faz o seu melhor, como pai, ou como marido, ou como profissional, você faz o seu melhor. Mas você sempre vai encontrar alguém que é melhor que você. E se você não tiver a ideia muito clara na sua mente que você não é uma reportagem de revista ou uma matéria de YouTube, né, que só coloca as coisas boas, né, diante de você e tal, você vai ficar frustrado com todas as coisas. Você vai ficar frustrado como marido. Você vai ficar frustrado por melhor que você seja, que você busque ser. Você vai ser sempre frustrado. Entendi. Tá? Então tem coisas na nossa humanidade que a gente tem que aceitar. É assim, ponto final. Não tem o... Né? Agora, Márcio, então vamos lá. Que tipos de pessoas que te procuram hoje? Que tipo de pessoas que me procuram hoje? Pessoas que estão, basicamente, pessoas que perderam o padrão, perderam um norte na vida, tá? A gente, hoje, a cultura empresarial, ela dominou muito os relacionamentos, né? Então você ouve o tempo todo assim, você precisa ter uma meta, né? E você tem que buscar esta meta, né? Você ouve assim, olha, 3 passos para alcançar a tua meta. E qual é a tua meta? O sucesso. O que é o sucesso? O sucesso é você emagrecer 20 quilos. O sucesso é você conseguir ter uma renda X. O sucesso é você... E o problema é que ao longo do tempo parece que essas coisas se tornam muita ilusão. Então, o ser humano esqueceu da sua humanidade, esqueceu da sua dependência, e o que ele vai fazer? Ele vai tentar buscar ser muitas coisas, que é um pouco que a gente estava conversando antes. Então ele vai buscar... Espera aí. Pronto. Ele vai buscar ser muitas coisas. E ele vai falhar em várias delas. Isso gera uma frustração. E as pessoas ficam muito perdidas. Então, as pessoas que me buscam são pessoas que em algum momento se perderam, que me procuram, né? Se perderam e estão precisando de alguém que mostre para elas o caminho. Então eu, na minha área, o que eu faço? Eu mostro para elas um caminho, que é, no meu caso, Cristo. Aquilo porque eu acho que certos padrões fazem muito bem as pessoas.
Por exemplo, a fé faz muito bem às pessoas. A fé em Deus faz muito bem às pessoas. Muito bem às pessoas. Você está perdido, não tem um padrão, de repente a palavra de Deus vem e te coloca um padrão a respeito de alguma coisa da sua vida, poxa, a pessoa se acha. Eu acho que a grande beleza da Bíblia, no meu ponto de vista, é justamente esse. É te mostrar um caminho que você talvez não tenha experimentado ainda, né? A gente fica... Então, agora, quando você fala assim, tem outros aspectos. Como que são o tipo de pessoas que me procuram, tá? São pessoas que, como eu falei lá, que Jesus falou que veio para os doentes, são pessoas que estão, em determinado momento, doentes. Se consideram doentes. Caiu a realidade da humanidade deles. Entendeu? Chegou o momento em que eles falam assim, não dá mais, eu não sou esse super-homem aí. Ou pelo menos não estou conseguindo ser o super-homem, a super-mulher e todos os padrões que tem colocado para mim. E no meio da frustração, então as pessoas começam a buscar ajuda, que é justamente quando elas reconhecem a humanidade delas. Eu busquei ajuda quando eu reconheci a humanidade, a minha humanidade, né? Eu era uma pessoa com muitas certezas na minha vida. E essas certezas foram caindo uma a uma. Até que chegou um momento que eu fiquei sem certezas na minha mão. Fiquei perdido. É aí que cai minha ficha da minha humanidade, da minha debilidade como humano. E aí eu começo a buscar um caminho. Eu entendo. Agora, Márcio, olá, mas as pessoas têm coragem de olhar para si próprias e perceber essa humanidade aí, essa debilidade, essa fragilidade aí. Elas têm coragem, Márcio? Não tem, Cássio. É muito difícil, né? Você olhar para si mesmo. É muito difícil. Quer ver uma coisa? Nós estamos numa época agora, uma época muito triste, muito triste. Estou muito triste com aquela história do padre Robson. Estou muito triste com a história do padre Robson. Mas não exclusivamente com ele, pelo que ele fez e como está sendo acusado de ter feito. Estou muito triste com aquela história da Flor de Lis, não por ela, mas eu estou muito triste com a maneira como as pessoas estão lidando com isso. Ou, por exemplo, alguns anos atrás, quando as pessoas, né, como a pessoa lida com o João de Deus, teve que lidar com a questão do João de Deus. Quer dizer, são 3 ícones, 3 representantes de 3 religiões, não é isso? Mas que no momento em que eu não consigo encarar a mim mesmo, é muito mais fácil eu olhar para o outro e encarar o que o outro faz, que naquele momento é muito pior do que aquilo que eu sou, ou muito pior daquilo que eu faço, e eu talvez me consolar um pouquinho lá dentro, por talvez me achar um pouquinho melhor do que aquele que está ali, passando aquela dificuldade. Mas a verdade, Cássio, é que todos nós temos que lidar com os nossos fantasmas. Todos nós temos que lidar com os nossos desejos. Tem um texto bíblico sensacional que fala que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Então a gente imaginar que Jesus foi tentado a fazer o mal, foi tentado a pecar, a diferença dele para a gente é que simplesmente ele não pecou. Parece assustador. Mas diante de casos como esses que a gente está vivendo, parece que nós não somos tentados. Parece que nós somos incapazes de pensar o mal. Parece que nós não temos as nossas fraquezas. Não temos os nossos problemas. Olha, Cássio, eu vou te falar. As pessoas mais perdidas que eu achei na minha vida
foram pessoas que não conseguiam olhar para si, não conseguiam perceber quem de fato elas eram. Isso é pouco saudável demais, cara. Você não perceber quem de fato você é, não conseguir fazer uma leitura de quem de fato você é. Talvez a pessoa que, por exemplo, sabe, admitir, cara, eu sou mentiroso. Talvez é o primeiro passo que eu tenho para mudar. Olha, eu não sou um bom pai nesta área, nesta área, nesta área. Então, se eu estava começando, eu estava falando no início da conversa com você, né? Do pai, cara, não vai ser perfeito em nada. Não dá para ser perfeito em tudo. Mas você saber onde você não é perfeito e buscar melhorar ou compensar isso de alguma forma é sensacional, né? Mas é difícil. Poxa, como que você admite no país do futebol que você é ruim de bola? Fala pra mim. É difícil isso demais, cara. Você entendeu? Então, quando alguém fala assim, vamos jogar, tal, você fala assim, eu, no caso, falo assim, cara, eu não vou jogar, sabe por quê? Eu não quero humilhar vocês. Então, é melhor eles terem a dúvida, de como eu jogo, do que eles terem a certeza do que eu não jogo. Você entendeu? Então, eu vou levando minha vida. Eu estou dando um exemplo bobo, futebolístico e tal, mas para você entender como que a gente, às vezes, como a gente se comporta de maneira até infantil, sabe? É como, por exemplo, quando você tem casais que estão brigando. Cara, é sempre aquele padrão, Cássio, né? É o outro que é o culpado. É o outro que é o culpado. E você, como psicanalista, você sabe disso, nunca tem um culpado. Não. Tem mais de um culpado no casal, né? Um pode ser mais culpado, outro menos culpado, mas a culpa tem de todo lado, né? E como que eu resolvo isso? Cara, se eu conseguir encarar, só que é duro demais encarar. Dói. Se olhar no espelho, e ver quem você de fato é. Cara, ainda mais hoje, que você olha no Instagram, nesse momento, cara, pode ter gente olhando para mim e para você, e olhando e falando assim, puxa vida, eu queria tanto ser como eles, eu queria tanto viver a vida que eles vivem, não é? Pô, então o negócio piorou. Poxa, como é que eu vou admitir meus problemas? Como é que eu vou admitir minhas mazelas? Como é que eu vou admitir? Como que eu vou admitir que eu falho como pai, que eu falho como marido, que eu falho como amigo, que eu falho como profissional, entendeu? É difícil. Quando você olha ao lado, só tem sucesso, né? De fato. Só tem sucesso. Aliás, Márcio, um negócio interessante, né? Eu que convivo, né? É o meu trabalho tratar com pessoas, né? Então, toda vez que eu tenho pacientes, principalmente pacientes mulheres, e que eu percebo que começam a idealizar, eu falo assim, para um pouco. Por quê? Muitas vezes estão vivendo relacionamentos ruins, mas me encontram uma vez por semana durante 1 hora. E assim, eu sou educado, eu sou acolhedor, eu ouço. Então elas começam a falar assim, mas achei o cara perfeito. E aí nessas horas eu brinco, eu falo assim, faz assim, dá uma ligada para minha esposa que ela vai te contar quem eu estou de verdade. Você vai quebrar essa idealização rapidinho. Só ela, vem viver um pouquinho em casa para você ver como é. Acho que vai de encontro ao que você está falando. E não é melhor a gente saber quais são nossas debilidades? Porque, eu vou te falar, viu, cara? Só reconhece, de fato, as qualidades, de fato, verdadeiras, quem conhece as debilidades. Quem consegue admitir suas debilidades, porque isso tem a ver com conhecimento. Eu conheço quais são minhas debilidades. E eu conheço quais são minhas qualidades. De modo que se alguém me apontar uma debilidade que eu não tenho,
eu tenho segurança de não incorporar aquilo para a minha vida. Por quê? Porque eu sei que isso não é verdade. Eu sei exatamente onde que é o meu problema. Qual é o meu problema e como que eu... E aí eu estou buscando a solução disso. Como que eu posso tratar um doente que não se admite doente? Como que você trata um diabético que acha que não tem diabetes, que diabetes não acontece nada, que você não mata, que você não vai morrer, você não vai ter problema? Como que você faz? O cara vai estar sempre comendo açúcar, o cara vai estar sempre comendo doce, o cara vai estar sempre comendo alguma coisa. Por quê? Porque ele não consegue reconhecer que ele tem um problema, que ele tem uma doença. Então não tem cura, né? Não é possível ter cura numa situação dessa, né? Eu entendo. Márcio, e assim, como é que funciona isso, né? Fala um pouco disso daí, agora que a gente já está com 36 minutos, né? Só para a gente ficar ligado também no horário, porque dá 1 hora certinho, implacável aqui, né? Mas fala um pouco dessa história toda, como é que você vê isso daí na família, no trabalho, além dos relacionamentos? Tá. Eu acho assim, quando você reconhece a tua humanidade, você não vai tentar colocar, quando você consegue abrir o jogo no seu relacionamento de quem você de fato é, você vive melhor, cara. Então, por exemplo, os meninos crescem desde pequenos achando o seguinte, que o pai é o herói, ok? O pai é o forte, o pai é o que joga eles para cima, o pai é que não sei o quê. Aí eles vão crescendo e aquela imagem começa a ficar um pouco arranhada da imagem que você tem. Se você admite os seus problemas, o que você faz de mais útil, o que você pode fazer de mais útil para o teu filho? É sentar com ele e falar assim, filho, teu pai é de carne e osso. Teu pai tem todas as lutas que você tem. Teu pai tem acertos, seu pai tem erros. E os erros não tiram mérito dos acertos que nós temos. E hoje você pode estar errado em alguma coisa. Mas uma vez que você admite, você pode acertar aquilo que hoje você está errando. Quando a gente consegue fazer isso, e eu acho que os pais, pais e mães, né, no caso, eles têm mais condições de fazer isso, você tranquiliza o seu filho. Você tranquiliza as pessoas que estão ao seu redor. Quando, por exemplo, o marido consegue colocar diante da esposa a debilidade que ele tem, olha, cara, por favor, realmente isso aí que você está falando, eu sou desorganizado. Mas eu estou tentando, me ajuda. Eu estou tentando resolver isso. Agora, por favor, não desmereça aquilo que eu tenho de qualidade. Poxa vida, por acaso eu já deixei de pagar uma conta aqui? Por acaso eu já não te trato com respeito? Por acaso eu... Né? Então você consegue ir dialogando e isso vai melhorando. Por exemplo, no trabalho, quantas vezes você como chefe, ou até como subordinado, você errou e você a falar com a sua boca, olha, você me perdoe, eu falhei, eu errei, procurarei trabalhar para que isso não aconteça novamente. Gente, tanto outro percebe que você é simplesmente um ser humano, como você também se tranquiliza com um negócio desse. Tá? Esses dias uma cliente ligou, ontem, uma cliente ligou fazendo uma reclamação muito pontual. Eu ouvi ela atentamente e falei para ela assim, a senhora tem razão, a senhora me perdoe, porque nós não agimos corretamente com a senhora com relação a isso. Mas fique tranquila que nós vamos tomar providência para resolver isso. Aquela senhora que estava extremamente irritada, Cássio, ela desarmou na hora. Por quê? Porque ela viu sinceridade.
Tanto você falar para o seu filho, como você falar para a sua esposa, como você falar para o seu cliente, implica em você ter uma certa humildade, né? As pessoas, aqui no Brasil, em português, a gente confunde muito humildade com pobreza. Mas eu vou te falar uma coisa, quer dizer, o antônimo de humildade é orgulho. E as pessoas mais orgulhosas que eu já conheci na minha vida eram pessoas de rua, Cássio. E percebi, talvez as pessoas não vão entender o que eu estou falando, mas eu já fui na Cracolândia, dentro da Cracolândia nós temos um trabalho lá, chama Cristolândia, tá? É uma igreja para aquelas pessoas que moram na rua. Então, é uma igreja que depende de todo mundo, porque aquelas pessoas que estão na rua não conseguem manter o aluguel, não conseguem manter nada. Então, eles não arrecadam nada daquelas pessoas que estão ali, né? São pessoas de fora que ajudam. E, certa vez, nós reunimos os adolescentes e fomos lá fazer essa experiência e servir a comida para aquele pessoal. E nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns deles. E eu me surpreendi, Cássio, porque eu percebi que a maioria daquelas pessoas que estavam ali eram extremamente orgulhosos, porque eu percebi que a maioria deles tinha família, teriam famílias que os acolheriam, mas como eles teriam que se subordinar a regras familiares, ou teriam que admitir que estavam errados, ou então eles preferiam ficar na rua. Então, aonde o orgulho leva a gente? Né? O orgulho, a falta de humildade, que é a falta de reconhecimento da nossa humanidade, faz a gente terminar casamentos. Histórias lindas de amor, Cássio. É mesmo? Sabe, histórias lindas. Pessoas que se conheceram, que tiveram uma aventura, que tinham tudo de bom, estavam juntos. Com o passar do tempo, começa a deixar picuinha, 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 e depois um não quer dar o braço a torcer para o outro. E aí o orgulho não permite que o outro peça perdão para o outro, ou que admita as suas falhas, porque o outro não admite, eu também não vou admitir, e daqui a pouco está tudo acabado, destruído. Histórias lindas. Não estou falando de gente, porque tem gente doida, tem gente que vai lá e agride a mulher. Pelo amor de Deus, como é que você mantém um relacionamento assim? Não é isso? Tem mulher fora da caixinha, né? Então como é que você mantém? Não estou falando disso. Eu estou falando de gente normal. Estou falando de gente que tem suas debilidades, mas que tem seus créditos também, entendeu? E que tiveram uma história linda, mas que no meio do caminho alguma coisa começa, várias coisas começam a acontecer e aquilo que era amor se transforma em ódio. Entendeu? Por quê? Falta de reconhecer a própria humanidade e falta de compreender a humanidade do outro. Cássio, como é que você mantém um relacionamento sem você reconhecer que o corpo muda, Cássio? Que a vitalidade que você tinha aos 20 não é a mesma aos 50, Cássio. Márcio, eu já vi um exemplo, e fico tranquilo de falar porque não é paciente, tá? Então, não estou ferindo a ética aqui. Mas eu já vi um caso de um cidadão que a esposa, depois de, eu não gosto dessa expressão, mas vou usá-la, de lhe dar 3 lindos filhos, tá? Ele vira para ela um dia e diz: a maternidade não lhe fez bem. E se divorciaram. Você percebe a gravidade disso, Márcio? Ele não consegue mais olhar para o corpo dela. E uma mulher bonita, Márcio. Uma mulher bonita, hein? Uhum. Mas, Cássio, com o mesmo olhar que ele olhou para ela, na verdade, não é, às vezes, não é o olhar dele para ela, mas é o olhar dele para si próprio. Tá? Por exemplo, com a mesma maneira, com a mesma falta de avaliação de humanidade que ele tratou ela, um dia ele mesmo se tratará. E ele vai nascer, cara. Você pode ter certeza disso. Por quê? Porque ele vai perceber em algum momento da vida dele que ele não é mais aquilo tudo que ele foi. Você entendeu? Que ele não é mais aquilo tudo que ele foi. E que talvez a pessoa com quem ele vai se relacionar, a pessoa com quem ele vai ficar, talvez vai ter a mesma reação que ele teve a outra. Porque também, você entendeu?
Porque você vai passando esses valores, né? Você vai passando esses valores. É verdade que a gente muda. É verdade que nós não somos os mesmos. É verdade. E não adianta você querer achar. Quando você é jovem, com 20 anos, você tem até a ilusão de que isso não vai acontecer com você, porque a gente tem aquela sensação de eternidade e vitalidade eterna, não é isso? É. Mas você chegar a uma certa idade e você não conseguir reconhecer a sua humanidade, que esse corpo vai começando a sentir o peso, você entendeu? É você plantar sementes de sofrimento na sua própria vida. Tá? Você planta semente na sua própria vida. Tá? Então, por exemplo, você não reconhecer que você tem, de repente, épocas da sua vida que você vai ter no outro, que vai ter ali questões hormonais, vai ter ali questões que estão em jogo, você não ter certas paciências com isso. Quando chegar a sua vez, você vai ter problema. Certamente você vai ter problema. Tá? Eu acho que isso tem muito a ver, Cássio, que a gente entende muito aquela palavra de Jesus, não julgueis para que vocês não sejam julgados. Né? E a gente pensa muito naquela questão do apontar o dedo, mas tem a ver também com esses conceitos aí. Né? Por exemplo, a maneira, com a medida que você mede, você é medido. Você é medido pelo outro e é medido por você mesmo. É verdade, Márcio. Você entendeu? É medido por você mesmo. Então, vai chegar um momento da sua vida que você não é tão produtivo como era antes, e aí você vai ficar para baixo, porque você vai medir aquela mesma medida que você mediu o outro, você vai medir a você mesmo. Né? Então, é um negócio complicado. Que é onde alguns se apegam nessa hora, aquele saudosismo. Porque quando eu era o presidente da empresa X, quando eu fui o empresário Y, o diretor Z, a pessoa acaba se apegando a isso e ficando presa mesmo nisso, né, Márcio? É verdade. É verdade, Cássio. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem um repórter que eu admiro muito. Eu sempre gostei dele, eu sou fãzaço dele. Tá? É Doni Denúcio. Eu acho que é esse o sobrenome dele. O Doni, ele estava na Globo, né? Globo News, ficava na bancada, já apresentou o Jornal Nacional, enfim. E ele estava sumido, porque ele saiu da Globo e tal. E aí ontem eu vi uma entrevista dele com o Danilo Gentili. E nessa entrevista eu vi o vigor dele, a juventude dele. O que eu mais admirava nele era a questão, a vitalidade que ele tem, sabe? E eu me peguei me comparando. Poxa, eu podia ter essa vitalidade, eu podia ter esse empenho, eu podia ter esta energia que ele tem. Você entendeu? Olha, o cara empreende em várias áreas, o cara faz isso, faz aquilo, o cara já tem tais e tais e tais experiências e tal. E aí depois eu falei assim, não, gente, mas ele é ser humano como eu. Ele é alguém como eu. Ele vai ter as fases dele, ele está vivendo a fase dele, eu já vivi essa fase, e ele vai chegar na minha fase. Você entendeu? Não é que isso te acomoda, eu não sou a favor de você ser acomodado, cara. Entendi. Mas você reconhecer a tua humanidade te conforta. Você entendeu? Você não ser aquilo que querem que você seja. Não é? De fato. Agora há pouco, uma pessoa escreveu aqui, eu não vou me lembrar agora, me perdoe, né? Mas escreveu aquele assim, pô, eu tenho que ser o que meu pai, uma mulher, né? Tem que ser o que meu pai esperava, eu tenho que ser o que meu marido quer que eu seja, o que os filhos, o que o patrão, quer dizer, ela tem que dar conta de tanta coisa que se coloca sobre ela, que tá pesado, né? Pesa. Olha, eu vou te falar, mas muitas coisas que pesam sobre nós, veja bem, Cássio, nós não temos controle sobre aquilo que o outro pensa a nosso respeito. Nós podemos ter algum controle sobre aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Então, vou dar um exemplo para você. Muitos pastores hoje,
tá? Eu sou pastor, né, também. Então, muitos pastores hoje estão doentes porque eles permitem que coloquem ele num pedestal que ele não deveria estar. Então, as pessoas dão quase um poder sobre-humano no sujeito. E isso é muito sedutor, Cássio. Isso é muito sedutor. Alimenta a vaidade, né, Márcio? Alimenta. Eu me coloco ali e fico. É gostoso, Cássio. Vai falar para mim que não é gostoso? Opa! Fala, por favor. É gostoso. A gente tem que admitir isso. É gostoso. Só que o problema é que se eu me permitir ficar neste patamar, neste posto que me colocaram, que é insustentável, porque eu sou tão ser humano quanto o outro, eu estou fazendo uma armadilha para mim mesmo. Então, por exemplo, poxa, muitas vezes uma mulher, ela veste a carapuça de supermãe. Ela veste a carapuça do papel que colocaram para ela, porque dá um certo status, é gostoso. Vai falar para mim que não é gostoso para uma mãe ouvir que ela é uma ótima mãe? É claro. Só que aí o que acontece? Ela se permitiu que colocassem ela naquela posição, e na primeira falha que ela tem, ela desmonta, ela leva um tombaço. Eu vou te falar, Cássio, o que eu mais lido na minha vida não é assim, por exemplo, o sofrimento que um filho causa à mãe. Porque está usando drogas, porque sei lá o quê, se envolveu com quem não prestava, enfim, tá? Mas a maior dor que eu percebo numa mãe, na maior parte das vezes, é o seguinte, aquela pergunta, onde foi que eu falhei? Eu não fui, aquela acusação, eu não fui uma boa mãe. Ah, gente, peraí. Você amamentou, você acordou de madrugada, você levou aquela criança para a escola, você ajudou a fazer dever, e mesmo que você não tenha feito uma dessas coisas, entendeu? Qualquer coisa que uma mãe hoje tenha feito para o seu filho é infinitamente mais do que as mães da nossa geração. Infinitamente mais. Tá? Você vê assim, Márcio? Eu vejo, opa, com certeza eu vejo. Eu acho até, vou falar mais, cara. Eu acho até que fizeram demais. Por quê? Cássio, vamos ver. Eu vou te falar como é que era a minha criação. No Rio de Janeiro, periferia, minha criação era a seguinte. Márcio, desculpa, só uma coisa. Eu vou te lembrar, é chato, mas eu vou te lembrar que a gente tem 6 minutos. Meia dúzia. Tá bom. Vamos lá. Tá bom, vai me posicionando aí. Ó, por exemplo, eu tinha um compromisso de estar em determinado horário em casa. Geralmente eu ia para a escola de manhã, chegava tarde, eu tinha que estar em casa antes de anoitecer. A minha mãe era assim, tá? E não estou reclamando não, porque eu sou quem sou por causa da minha mãe, tá? Minha mãe era assim, ela falava uma vez, na segunda ela estava tacando tamanco na sua cabeça. Você entendeu? Por exemplo, se ela falasse não, ai de você se falasse mamãe, você ia ficar sem os dentes se você fizesse isso, tá? Aí vai falar para mim, quando você fala assim, quantas vezes sua mãe foi na escola? Eu me lembro de 2 vezes. Uma vez ela foi, porque a professora mandou recado, porque ia fazer uma apresentação, eu estaria nessa apresentação e ela queria que minha mãe estivesse. A minha mãe foi. Perdi. Agora vai falar para mim, eu não amo minha mãe por causa dessas coisas? Isso era a realidade da maioria das mães daquela época, Cássio. Entendi. A mãe dela era assim, a minha avó era assim, os mais velhos tomavam conta dos mais novos. Eram 10 filhos, Cássio. Vai falar para mim que uma mãe que teve 10 filhos foi
melhor mãe do que hoje uma família que você tem 2, 3 filhos, cara. Quando muito você tem 3 filhos. Você entendeu? Entendi. Mas a mãe, ela se permite colocar num pedestal que não existe. Ela não consegue admitir a falha dela, não consegue admitir que ela erra. Ela não consegue. E aí, quando o caldo entorna, aí ela sofre não porque o filho desviou, mas porque ela fica se remoendo, porque afinal de contas, olha, tudo que eu fiz não foi suficiente, poderia ter feito mais. A gente esquece que as pessoas têm escolhas, né? Eu costumo dizer o seguinte: Deus é pai, não é? É perfeito, é maravilhoso, acerta em tudo, mas fez filhos que fizeram escolhas diferentes, cara. Então, se até Deus, né? Que culpa tem ele das más escolhas que nós fazemos, que a humanidade fez? Que culpa tem ele? Você entendeu? Então, isso tem a ver com o pai, tem a ver com o marido, tem a ver, eu dei um exemplo aí da mãe, que é mais forte, mas isso tem a ver com tudo. Então, é assim, ó, não reconhecer a nossa humanidade, não saber os nossos limites, não saber que nós somos apenas carne, acertamos, falhamos, entendeu? Temos qualidades, temos defeitos, não saber que existe isso ao nosso redor é fonte de muito sofrimento para as pessoas. Entendi. Muito sofrimento. Márcio, nesses poucos 3 minutos, vamos lá, o que você recomenda? As pessoas, geralmente, elas me fazem essa pergunta: poxa, Cássio, muito bacana tudo que você falou agora, o que eu faço, né? Vamos lá, vou jogar essa batata quente na sua mão. E aí, o que você recomenda? Eu acho, sabe aquela a malvada que tem o espelho, fala assim, espelho, espelho meu, né? Uhum. Há alguém mais bela do que eu? É a da Branca de Neve, é a madraça da Branca de Neve. E ela fala assim, e ele fala assim, tem uma mais nova, mais bonita que você, né? E ela fica furiosa com aquilo, tal. Eu acho que cada um de nós devia ter o seu espelho. E o espelho que eu recomendo para todos é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer para você, quando você está diante dela, exatamente como você é. Você interage. Você percebe, ao ler a palavra de Deus, aquilo que você está acertando e aquilo que você está errando. Então, nada melhor. Por exemplo, a palavra de Deus é tão maravilhosa que a Bíblia é tão maravilhosa que, por exemplo, chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Mas, ao mesmo tempo que chama Davi, o rei Davi, de homem segundo o coração de Deus, fala assim, você pecou, porque você ficou com uma mulher que não deveria ter ficado. Você entendeu? Uhum. Então, Davi podia se sentir, caramba, eu unifiquei o reino de Israel. Israel nunca foi tão rico e poderoso quanto no meu reinado. Mas, cara, eu falhei. É a humanidade dele. A humanidade dele. Você entendeu? Ó, por exemplo, você pega, por exemplo, Salomão, Eclesiastes. Quem nunca leu o Eclesiastes deve ler. Ele, diante de todo o esplendor dele, toda a riqueza dele, toda a sabedoria dele, ele começa a falar umas coisas que, simplesmente, no final da vida dele, é lembrando que ele é só um ser humano. Entendeu? Entendi. Só um ser humano. Então, assim, olha, falhei, tudo, percebi. Ele chega e fala assim, percebi que tudo que eu fiz foi correr atrás do vento. Entendi, Márcio. Tá bom. Entendeu? Eu vou até fechar aqui, colaborar com um comentário da doutora Lívia, que nos assiste, que ela diz assim, ó, ter generosidade consigo mesmo, é uma boa ideia. Márcio, temos 25 segundos, eu só queria que você falasse em 20 segundos, onde as pessoas te encontram caso precisem. Vamos lá. 15 segundos, Márcio, desafio. Eu tenho meu WhatsApp. Pode ser pronto. Eu tenho Instagram também. Tá mas bom. eu não sei.
Né? O que você Eu prefere? Instagram? compartilho. WhatsApp? Você compartilha? Vai cair um abraço.